a tela inteira. E aí, Ana, apareceu a tela para você? Apareceu, professor. Então, perfeito. Então, pessoal, essa disciplina, né, desempenho energético em edificações, é algo que já existe, né, mas é algo que eu entrei em contato mais ou menos entre 2013 e 2014, por dar aulas de sistemas frigoríficos, a partir de climatização. Na hora que a gente vai calcular a carga térmica, a gente percebe bastante influência junto com a questão da envoltória, né? O que a gente chama de parede, teto, essas coisas, ok? Foi, até que hoje a gente está com uma certa expertise, tem muito mais coisas para aprender, né? Tem muito mais detalhes, meandros, mas cada um faz sua parte, né? Às vezes não dá para analisar tudo de um formato, né? É difícil ter uma bagagem assim, talvez daqui uns 20 anos chegue lá. E muitas vezes vai de experiência também, né? Então, mas vamos falar um pouquinho aí da disciplina, né? Então, a parte inicial, né? Eu vou falar só aqui hoje um pouquinho da apresentação do curso, uma ou outra ferramenta, né? A gente não vai entrar propriamente no mérito das instalações agora, ok? Na próxima aula, né, eu vou passando teoria, né, conforto térmico e carga térmica em edificações climatizadas. Talvez a gente não consiga fazer isso numa aula, talvez uma aula, são 4 horas seguidas, talvez seja cansativo, né? Mas vamos tentar, né, essa questão aqui. E posteriormente eu vou falar um pouquinho dessas propriedades. Porque eu gosto de fazer esses cálculos na mão. Na verdade, é um cálculo com Excel, né, ou qualquer programa que facilite planilhas. Que a gente sabendo fazer na mão, né, depois a gente vai entender depois o programa. Tem um professor chamado Marcelino, ele dá a parte mais de ANSYS estrutural, essa parte. Ele fala, se você não souber fazer problema na mão, não tenta fazer no computador, tá bom? Então eu acho interessante a gente pegar e fazer essa parte de conforto térmico e carga térmica, né? Quem for fazer sistemas frigoríficos vai ter essa aula também, ok? E posteriormente eu vou falar um pouquinho dessas propriedades dos elementos, medidas, na verdade, como que a gente vai calcular, tá bom? Isso daí o que as normas hoje pedem, ok? Posteriormente, a gente vai falar um pouquinho, né, tipos de climatização artificiais e passivas, né? Talvez eu passe o material para vocês trazem para apresentar, alguém fala alguma coisa. A gente tenta fazer alguma coisa invertida, né? De vez eu pegar aqui e ficar falando para vocês podem fazer essas pesquisas e trazerem, né? Eu pego, pelo menos, só dou a orientação, ó, tenta trazer um pouquinho, o que você vê disso, né? A gente fala um pouquinho do zoneamento bioclimático brasileiro e depois, posteriormente, a gente teria tipo uma prova, né? O que eu estou imaginando essa prova? Eu acho que essa disciplina optativa, ela traz uma possibilidade, né? Como não, às vezes a gente não cobra tanto que nem disciplinas tradicionais, e como as turmas normalmente acabam sendo pequenas, dá para se debater bastante, dá para se aprender bastante. Então, de vez em uma prova, onde você vai ter que mostrar o conhecimento pela prova, a gente pode começar, tipo, escrever um artigo, né? Não sei se vocês têm costume, ou se alguém já entrou em contato com esses formatos, e vocês delimitam mais ou menos a questão, o que vocês gostariam de estudar, o que poderia estar sendo visto relacionado a isso, tá bom? Então, a gente tendo pelo menos essa pequena bagagem inicial, né? O que é eficiência energética em edificações, ou tendo um pouquinho da acessibilidade de como a gente pode trazer para ela, ter uma noção da questão, né? Como que se comporta as normas, ou o que tem hoje em dia, a gente daí utiliza um software, tá bom? Para poder fazer esses cálculos, né? O Energy Plus, que é o software base que a gente utiliza, foi criado pelo Departamento dos Estados Unidos, né, de Energia dos Estados Unidos, e a ideia dele era
fazer vários pacotes, né, de simulação que estava linkado em um único. Então eu quero ver iluminação natural. Tem lá como inserir depois, chamar iluminação natural. Não, eu só quero ficar verificando mais a temperatura do edifício em certas condições. Não, eu quero verificar a questão de usar o solo, né, para promover uma ventilação, né, tubos enterrados, né. Eu quero verificar, né, de colocar os tubos enterrados para promover uma ventilação. Então tem lá a parte do pacote que trabalha com isso, e a mesma coisa também com os sistemas de climatização, tanto passivo como artificial, né. Passivo, normalmente ventilação, sombreamento, e artificial, acho que vocês conhecem normalmente como ar-condicionado, mas existem outros aí as possibilidades, ok? Só que antes, propriamente dito, de aprender todo, né, eu gosto que o aluno aprenda a mexer na raiz do programa, né? Existem programas aí abertos que acabam sendo, na verdade, verdadeiras caixinhas de escolher. E se a pessoa não tem noção do que escolher, ou joga lá e usa, vou usar o default, né, o padrão, você não está entendendo, né? Você só está jogando um monte de bloquinho lá, vê como ele se comporta, está vendo os resultados e tenta interpretar aqueles resultados, mas às vezes, por não saber o que você está fazendo na entrada, né, traz coisa errada depois lá no final. Então a gente vai ficar aqui um pouco no início, né? A gente vai fazer a instalação do NG Plus, vou ensinar vocês a fazer o desenho, como que é a ideia, a gente vai programando ele algumas partes, tá bom? E depois aqui, novamente, a gente teria tipo uma segunda parte do artigo, né? Vamos chamar de prova. E vocês vão perceber que na hora de começar a ter que mexer no NG Plus, algumas coisas facilitam mexer dentro do NG Plus, outras não. Traz uma certa complexidade. Então a gente utiliza alguma interface de uso, né? Essa interface de uso, a gente usa um software chamado SketchUp, ok? Junto com um plugin do SketchUp, então a gente consegue traduzir, né, para o NG Plus algumas informações, né? Então eu consigo visualizar o, o edifício, verificar onde tem janela de uma forma mais visual, não fica só em códigos, tá bom? E a gente vai depois aqui usar quase 1, 2, 3, 4 aulas, né, para aprender um pouquinho mais, tá bom? Mas dá para aprender muito mais. Se puder aí, conforme a turma for, ou se alguém quiser, eu vou mostrando as áreas aí que tem essas possibilidades, ok? E depois aqui a gente faz tipo aqui uma apresentação final, né? A apresentação dos resultados e a versão final do artigo, ok? Acho que infelizmente eu não passei depois aqui, ó. Depois, se vocês olharem aqui, normalmente eu vou pedir um exercício de presença, né? Hoje a gente faz em aula algum exercício de presença que não estava. A gente faz um exercício aqui mais aprofundado, né? Então tem exercício de presença, algum exercício que é para entregar, as provas que vão ser, acredito eu, nesse formato de artigo, e a apresentação. Eu não coloquei aqui, cometi essa gafe, mas se vocês olharem no plano de ensino, deixa eu só procurar ele aqui, ó. Deixa eu aumentar ele. Tá tudo pequenininho aí, né? Aqui que a gente vai basear a nota. Como que vai ser dado a nota final, né? Ela vai ser a soma das 3 provas, tá bom? 3 partes do artigo, então cada parte tem que ter, vamos dizer, um caminhar, tá bom? Mais média de exercícios que nós vamos fazer aqui em classe, né? Ou vocês vão entregar, que vão ser, vamos dizer, estudos dirigidos, mais a média da apresentação, tá bom? No geral, as condições mínimas é nota superior a 6 e a presença 75%. Como que eu faço as presenças? Vocês me entregam um exercício, alguma coisa, ou uma parte do arquivo, a gente vai fazendo a frequência desse formato. Então, vamos pegar aqui como exemplo, sexta-feira, né, a gente tem aula sexta-feira. Quanto tempo vocês acham que seria interessante dar de prazo para vocês fazerem os exercícios, coisas, para fazer a entrega para mim?
que daí eu não faço durante a aula, eu faço depois. Vocês me enviam por e-mail e eu considero a entrega por esse e-mail. Alguns falam AVA 2, mas como a turma é menorzinha, eu acho que até facilita muito mais fazer por e-mail. O que vocês acham? Ah, sei lá, talvez alguma coisa assim no começo da semana, tipo uma terça-feira, não sei se qual. Terça-feira para vocês está bom? Terça-feira até meia-noite? E se você soltando ele na sexta, professor? Eu solto ele na sexta. Acho que se pudesse na quarta, que aí dá uns 5 dias. Então, tranquilo. Quarta-feira tá bom? Por Acredito que mim sim. tá tranquilo. Pode ser, professor. Pode ser? Seria bom. Então, tranquilo. A gente entrega a ele esse exercício para considerar a frequência ou exercício de média de lista. A gente entrega daí na quarta-feira da outra semana. Tá bom? Então, passo na sexta. Vocês têm até quarta para me entregar isso daí, valendo a questão de presença ou às vezes até do projeto mesmo para vocês ir desenvolvendo. Tá Ô, bom? Então, professor, vai ser pelo fala. e-mail? Ou... Eu vou pedir por e-mail. Dessa disciplina aqui, eu acho que fica mais fácil e-mail do que eu ficar jogando lá, porque são 10 alunos. Vocês têm alguma complicação referente a isso? É só lembrar de deixar um aviso lá toda quarta-feira, possivelmente vai ter um exercício para entregar de desempenho. Tá bom? E a prova, né? Essa parte aqui vai ser as escritas, e a última prova ela vai estar valendo o artigo final, propriamente dito, mais a apresentação desse artigo aí. Tá bom? Então, eu imaginei essa forma, a forma de como eu vou poder avaliar os alunos, tá bom? Então, aqui ficou faltando eu colocar isso daqui. Ok, deixa eu continuar aqui. Depois existe aqui algumas recomendações, né, da recuperação acadêmica. Caso alguém precise ficar de recuperação acadêmica, né, ficou uma nota entre 5 e abaixo de 6, e média superior a 75%, a gente vai para uma avaliação, né, depois de recuperação, ok? E a nota que você obter nessa recuperação, se ela for acima de 6, a nota fica 6. Se ela ficou abaixo, né, da nota de 6, o que a gente faz daí é somar com a nota que obteve durante o semestre e faz uma média dividido por 2, tá bom? Pessoal, será que eu deixei aqui nos outros slides? Perfeito. Ó, a nossa bibliografia básica, assim, básica sim, tem um monte de bibliografia que eu acabo utilizando. O primeiro deles é um livro do Lambert, né, Eficiência Energética na Arquitetura, na verdade são vários autores, que é esse livrinho aqui, ó, bem para arquiteto, tá bom? Mas as informações deles eu acredito, para quem não tem tanto aprofundamento, é um excelente livro para, às vezes, ter uma noção, né? Então, o que é meu conselho? Isso daí vocês acham na internet, tá bom? Esse livro aqui não tem dificuldade, ok? Ele é um livro da Procel, né? O Procel fez, né, essa questão. O outro livro, né, é bem mais para engenheiros mecânicos, para alguns sistemas ou para alguns conceitos, é o livro do Hélio Kreder, tá bom? Instalações de ar-condicionado, que é esse livro que está aqui em cima, né? Eu não sei se na nossa biblioteca tem, mas vocês conseguem achar versões aí pela internet, ok? Um outro livro também que eu aconselho bastante é esse Manual de Conforto Térmico. Novamente, é um livro feito para arquitetos, tá bom? Só que, assim, ele já traz um pouquinho mais de... Não tem tanta ilustração que nem esse daqui. É um livro melhorzinho nesse ponto de vista, que ele explica melhor alguns conhecimentos, tá bom? Aí tem outros livros, deixa eu ver, ó. Quem quiser, propriamente dito, esse daqui acho que eu não deixei deixa eu ver se dá para focar aqui. Melhor procurar na internet. Existe um outro livro que eu entrei em contato há uns 3 anos, que eu não deixei aqui porque ainda estou estudando ele, e eu achei um livro excelente. Se chama Princípios de Aquecimento, Ventilação e Condicionamento de Ar
em edificações. Vou ver se vai aparecer o livro, vou jogar imagens. Ixi, que dó. É esse livro aqui, tá bom? Eu achei muito interessante, eu acabei até comprando ele. Um amigo meu conseguiu as cópias em PDF, né? O professor lá da UFTM, ele me passou umas partes que eu gostei bastante. Mas se a gente precisar, isso aqui é um livro bem mais técnico, tá bom? Alguma coisa ou outra, caso vocês tenham interesse, é meu conselho aí e aprofundamento para frente, né? Existem outros aqui também, né, que servem de um conhecimento mais aprofundado, né? Por exemplo, deixei até um livro aqui de transferência de calor e massa, caso vocês queiram, né? Tem uma parte lá que a gente vai precisar. Tem um livro aqui também do Enio Cruz, falando um pouquinho de ventilação, mas esse tipo de material vocês acham facilmente aí pela internet, ok? Então são aí nossos livros de cabeceira para a disciplina. Outros livros também, né? Na verdade não são livros, são normas, né? Tem várias aí, a 15.220, desempenho térmico de edificações. Tem a 16.401, que é relacionado a instalações de ar-condicionado. Existem outras normas aqui, que agora não vou saber de cabeça, relacionado à questão de desempenho mínimos, né, que uma edificação deve ter, né, de residenciais, para ser considerado, porque começou muito essa questão de construtoras, né, e para baratear o preço, às vezes o produto final entregue não era entregue com uma certa qualidade. Então, por exemplo, a questão acústica, a questão das próprias instalações, infiltração. Então, foram pedidos pelo menos níveis mínimos de eficiência, né? Não só energética, mas outras relacionadas. Ok? Aqui tem vários sites, né, que vocês podem consultar. O que eu acho mais interessante, né, esse site aqui do Projeti, antigamente ele estava linkado com a página do deixa eu pegar aqui. Antigamente ele era linkado à página do Labi, que era um laboratório de eficiência energética, né? Então esse aqui é um site bem interessante na questão de, às vezes, tirar dados do projeto, né? É mais para arquitetos e engenheiros civis, mas às vezes é bem utilizado por ser bem didático, né? Então dá para entrar nele, entender um pouquinho metodologia de análise bioclimática, metodologia de cálculo da envoltória. Então aqui ele tem dados climáticos, né? Quero lá saber uma cidade aí. Ô Giovanni, você é de qual cidade mesmo? São José dos Campos. São José dos Campos, vamos jogar lá. São José dos Campos. Então tá aqui, ó. O que acontece, né? Eles têm bases climáticas. Ixi, não tem em São José? Sacanagem. Que isso? Deve ter sim, viu? Deve ter alguma coisa. Aí o período de análise é estranho. É estranho, né? São Ter José. Taubaté e não ter São José é triste. Eu achei estranho, porque São José tem o CTA, né? Mas vamos lá. Talvez o pessoal não libera. Isso daí é uma coisa que acontece também, né? Então, o que é legal, né? Esse site você pode entrar e ver algumas condições bioclimáticas. Isso ajuda bastante na hora do pessoal a construir, tá bom? Então, aqui ele tem, por exemplo, temperaturas, né? Se vocês olharem aqui, zona de conforto, né? Então, você vai perceber que a zona de conforto, ela vai modificando ao longo do ano. O que seria essa zona de conforto? São temperaturas que as pessoas ficam adequadas ali, sem tanta complicação, sem a necessidade de pôr um vestuário mais aquecido, ou ficar, né, diminuir a quantidade de roupa, ou usar algum tipo de equipamento para promover a sensação de conforto, né, térmico do corpo humano na questão de regulação da temperatura. Perfeito?
Então, traz dados, por exemplo, de chuva. Vamos ver o que mais tem aqui nesse site aqui. Gráfico de chuva, tem de radiação média, né, solar, tem as rosas do vento durante um determinado período à noite, então ele vai lá dando informações, qual a direção, frequência, época do ano. Carta solar de radiação, olha só, não tem. Ah, sacanagem. Mas tranquilo. Então, por exemplo, eu vou lá para a próxima parte, né? Ele já auxilia a gente nessa visualização. Então ele fala, ó, Taubaté, né? Isso não é São José. 43% do ano de desconforto por frio, 34% fica dentro, né? Pelo menos no ambiente externo. E 23% do tempo, né, ocorre todos os tempos, né, ocorre desconforto por frio. Então eu posso às vezes vir aqui e mudar, não, eu quero ver durante o inverno. Ó, durante o inverno essa é outra questão. Então dá para a gente fazer essas avaliações. E posteriormente também ver tipos de equipamentos, componentes construtivos que dá para ser usado, tem uma calculadora. É um site muito interessante, viu? Para quem vai projetar o edifício, ajuda bastante, ok? Daí ele fala mais ou menos dos equipamentos interessantes, o que tem, o que é um aparelho de ar-condicionado, o que é um fan coil, o self-container, né? E vai aí adiante. Tem alguém aí de uma região bem fria? Professor, eu não sou de uma região bem fria, mas eu passei um ano em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Na cidade de Rio Grande, lá era bem frio, Vamos lá ver, Rio Grande. Deve ser isso aqui, né? Fazenda Rio Grande, não? Não. É Rio Grande, Rio Grande do Sul. Ali, ó, RS Rio Grande. Acredito que seja. Aqui, perfeito. Vamos ver lá. Também não tem só de Porto Alegre. Olha só as temperaturas aqui. Caraca, vamos pegar aqui e ver. Olha, 55% do ano é desconfortável para o frio. Vamos pegar aqui ó, o inverno. Então é legal para poder. Nossa. O pessoal passa mal lá, né? Então, pessoal, assim, se quiserem depois vocês dão uma olhada. Ao longo do curso a gente vai falando bastante de uma ou outra página, né? Que é interessante para a gente de consulta, né? Propriamente dita. E por que estudar a eficiência energética de edificações? Está até errado aqui. Pois todas as partes estão com esse erro, eu tenho que corrigir antes de enviar para vocês. Ok? O que acontece, né? O grande trunfo que o pessoal pega e fala é essa dita cuja mudança climática. Vocês sabem o que é mudança climática? Guilherme, Bruno, Aguinaldo, o que seria essa mudança climática? Tá todo mundo quieto? Tem alguém ainda vivo aí? Não, estamos aqui, professor. Eu tô Acho aqui. que Fala, mas pessoal, conversa comigo. Aqui eu tô. uma virada de clima repentina seria do termo que você quer Sim. falar? Algo repentino, do calor para o frio. São Carlos tem muito disso. Ana, André. Eu acho que é isso também que ele falou, que é uma mudança muito brusca. É igual tá acontecendo diariamente, né? Igual São Carlos cedo tá super frio à tarde, faz um calor e à noite tá frio novamente. Mas isso não seria da região? Eu acho que sim. Perfeito. São Carlos tem uma breve explicação por ser assim. Engloba vários. Tranquilo, show de bola. Então, pessoal, a mudança climática aqui, embora também seja o termo, talvez, né, uma rápida mudança climática, o que acontece é o seguinte, né, o pessoal aí já há uns 30, 40 anos vem alertando essa questão de mudanças climáticas. A grosso modo, a gente tem que tomar um certo cuidado ao falar isso e como explicar isso, tá bom? O primeiro fator, né, a Terra, ela, se não tivesse atmosfera
e tivesse uma parcela de gases que barram a radiação solar, a temperatura média do planeta estaria em torno de menos 17 a menos 20 graus Celsius. Tá bom? Então a gente tem gases que ocasionam o efeito estufa. Esses gases são ruins? Depende, tá bom? Depende do referencial. Para nós, na quantidade que tá excelente. A tendência é se aumentar essa quantidade de vapor d'água, de gás, principalmente o CO2 e outros gases do efeito estufa, vai ocorrer, né, a mesma coisa que ocorre numa estufa de vidro. A radiação chega do Sol em ondas pequenas, né, em ondas curtas, ela passou a atmosfera terrestre, ela bate na superfície e boa parte dessa irradiação se transforma em calor e volta na forma de radiação, tá bom? Aquece algumas coisas, mas ela vai eliminar. Normalmente, na hora que eu esquentei e eliminei novamente, essas ondas elas se tornam de comprimentos maiores e ela não consegue sair depois pela atmosfera terrestre. Então, vai ocorrendo uma maior absorção da energia solar no planeta, né? Só que o nosso planeta, a gente tem que entender, né, que o nosso planeta tem 5 bilhões de anos. A gente aí está como ser vivo, pelo menos Homo sapiens, há 40, 100 mil anos, e já teve muita coisa lá para trás. A gente já teve muitas glaciações. O que acontece? Uma tendência do planeta, né, nas bordas, o gelo ele ir avançar e depois recuar, avançar, recuar, né? Existem vários fatores que ocorrem isso, tem atividades vulcânicas, às vezes queda de meteoros, alguma coisa, fazem essas modificações. A tendência é que esse processo seja lento. O que seria lento? Não sei, 200, 300 mil anos. Então esse processo existe, né? Esse vai e volta, só que de forma lenta. Então as espécies tendem a se adaptar por causa que existe um tempo, né, para a seleção natural, as adaptações ocorrer. Embora já ocorreu, né? Por exemplo, se a gente pegar o que existia 60 mil anos atrás, que a gente estava numa era de gelo, boa parte dos animais que estavam naquela época, pelo menos das espécies, a gente não vê hoje mais na superfície terrestre. A gente pega mamute, a gente pega alguns outros tipos de preguiça gigante, né? Então, existe vários aí. O que aconteceu? Que foram se adaptando, ou foram extintos. Só que a questão das mudanças climáticas, né, ou que alguns especialistas falam, é que com o aumento da atividade humana na face da Terra, a gente está expelindo muito mais CO2 do que está sendo recomposto, ou seja, ao longo do tempo, a quantidade de CO2 aí está 380 ppm, que é uma medida de concentração de volume. Ela está aumentando. E aumentar isso daí, a gente está criando uma barreira maior para esse calor sair. Essa energia do Sol ficando na Terra provoca modificações. Uma das modificações que a gente percebe não é a variação de temperatura, mas a temperatura média ao longo dos anos tende a subir. Tá bom? Porque você está acumulando energia na crosta da Terra. Se essa variação para cima for muito grande, possivelmente vai causar efeitos danosos. Então, o que um site de uma ONG fez, né, foi mais ou menos verificar essas mudanças climáticas. Então, o que eles falam que já ocorre hoje em dia, em comparação aos 150 anos atrás, que a gente já tem quase 0,8, quase 1 grau Celsius de aumento na temperatura do planeta, médio, tá bom? Vai existir variações? Vai. Só que a tendência é o negócio começar a subir, né? Então, né, dessa questão desse aumento, então a gente já percebe aumentos de ondas de calor que ocorrem, já não ocorria antigamente. Alguns tipos, né, de colheitas, tem hora que ela está para cima, tá hora para baixo, então ela começa a ficar volátil. Um aumento, né, de acidificação dos oceanos. A questão de algumas cidades costeiras, por causa do derretimento das calotas polares, esse gelo está indo essa água está indo para o mar. Então, está aumentando o nível dos oceanos. E o que o pessoal fala, né? A tendência já começou a ocorrer. 1,5 graus Celsius é o que vai acontecer daqui a pouco, tá bom? Então, a gente vai ter, né,
a questão de uma redução de 10% nas colheitas de trigo, um aumento aproximadamente de 1 metro na altura do mar, né? E tendências de aumento de furacões destrutivos, né? De 7%, uma redução de 15% do gelo ártico. Então, são previsões, só que essas previsões são em cima de modelos matemáticos que às vezes precisam ser calibrados e não se sabe como que é a calibração, porque um roda uma coisa, dá uma certa coisa, outro roda outra coisa, dá certa coisa. Há 20 anos atrás, Al Gore estava falando que os efeitos da mudança climática, na nossa época aqui, já ia estar zoado. A gente chegou agora e não viu isso, né? Mas a gente percebe que está ocorrendo coisas. Então, que a gente fala, né, tomar um pouco de cuidado, ceticismo, mas não por isso que não está ocorrendo, tá bom? Eles falam que até 2 graus Celsius é um ponto seguro, né, que a gente consegue levar em conta, mas mesmo assim a gente vai ter efeitos danosos, né, vai reduzir muito produções, né, ondas de calor vão ser mais frequentes e vem ocorrendo isso, e a ideia é de mais ou menos 30% da extinção de vidas na Terra. 4 graus Celsius, que é um ponto de inflexão, se passar zoou, 40% de redução de extinções. E aqui segue várias tabelas falando mais ou menos as questões os efeitos previsíveis, né? Se passar de 5 a 6 graus Celsius, né, a possibilidade de uma extinção em massa, uma outra extinção de massa vai ocorrer. Quer dizer que vai acabar a vida na Terra? Não, só vai mudar, né? Tem que ver quem que vai ficar mais adaptado, ok? Então, um dos motivos, né, que o pessoal utiliza muito é essa questão do clima, ok? Eu gosto mais por causa disso, conforto térmico, tá bom? E saúde. Às vezes, os edifícios são a nossa terceira pele, né? Então, a gente tem a pele natural, a roupa é a segunda pele, os edifícios são as terceiras peles. E em cima disso, né, quando a gente faz esse ambiente, muitas vezes tem 2 coisas que podem ocorrer. A primeira é que é um ambiente que ou é uma caixinha, uma pequena sauna ou uma pequena geladeira, ou os dois, dependendo da época do ano que vem ocorrendo, né? Então, para diminuir material, né, custo de instalações, né, na construção, vamos chamar assim, o pessoal começa a usar materiais que não são adequados. Então, durante o verão é uma sauna, durante o inverno é uma geladeira, né? Então, por que ter feito então a casa? Só para não cair chuva na cabeça? E muitas vezes esses ambientes não recebem uma boa ventilação, né? Ou não recebem uma boa ventilação porque você vai querer pôr um ar-condicionado, alguma coisa, e quando vem ar externo, você precisa climatizar ele também, né? E isso é um gasto energético maior. Então o pessoal evitava que saísse, né? Deixava o ar preso dentro do ambiente e com a liberação de vários particulados, né? Ou gases, isso ocasionava e ainda ocasiona a questão da saúde. Então a pessoa fica com os olhos irritados, o sistema respiratório fica, né? Quem tem asma, rinite, começa a sentir essa questão, né? Ficar ruim. Saiu do edifício, você parece que volta a ficar bom de novo, né? Alguém aqui já fez cursinho? Opa, eu já fiz já, professor. Eu Era também sempre... já. Vivia resfriado? Sempre. O pessoal chama de síndrome do edifício doente. Acho que é CID, né? Eu chamo síndrome do cursinho. Né? Por causa que o cursinho enfia um monte de gente dentro do ambiente, às vezes nem sempre tem essa ventilação adequada e a retenção de particulado gerado, tanto que vem por fora, quanto que é gerado internamente, ok? E se a gente for olhar, né, como houve um desenvolvimento humano, né, os nossos antepassados, ou pelo menos a nossa espécie, sempre soube tirar proveito do ambiente, a gente não tinha energia elétrica. Então, para a gente manter, às vezes, o conforto, né, que tem uma casa da Islândia, é uma questão muito legal, a temperatura do solo, né? Ele varia, só que não varia com o mesmo grau de amplitude
que ocorre às vezes na atmosfera. Vamos pegar o caso de São Carlos, que vocês acabaram de falar. São Carlos tem uma grande amplitude térmica, o grande mal, né? É isso aqui, amplitude térmica. É uma região, não é de altitude, mas é bem alto, onde à tarde, né, o céu está sem nuvem, aquela radiação do sol entra pegando, né, ela não é refletida por parte das nuvens. Então, à tarde aquece muito, porque o céu está limpo. Só que chega à noite, a temperatura cai. Às vezes não cai tanto, assim, de chegar negativo, mas durante o dia está 32 e à noite está 15, né? Então, essa amplitude, né, o corpo humano não, tirando algum outra, né, pessoa que tem essa genética melhor, né, melhor adaptada a essa questão, né, consegue. Só que aqui a gente não tem disso, né? Então, uma das questões às vezes é aproveitar essa massa térmica da Terra, essa inércia térmica da Terra. Acho que vocês estavam falando do sul, né? Boa parte das ocas lá não era para cima, era para baixo, né? O esquema, estava vendo uma foto ali que eles tinham uma taipa, uma coisa assim, e era cavado no solo, né, a casa. Então aqui a gente tem dois exemplos, né, de uma habitação rural lá na Islândia durante o século X e casas subterrâneas lá no norte de Ronan. Ok? Então já sabia dessas questões. Mesmo, né, o desenvolvimento aqui, a gente começar a olhar, pelo menos no interior de São Paulo, vocês percebem que as casas, né, elas tinham uma área aqui embaixo, às vezes para conserva ou alguma coisa que aproveitava essa questão do solo. E se olha, as janelas são bem abertas e sombreadas. E as paredes, elas são grossas. Não sei se vocês já tiveram a felicidade de visitar uma dessas casas antigas, né? Tanto que até aqui em São Carlos, na esquina, Avenida São Carlos, nossa, mãe, agora acabei esquecendo. Sabe o colégio que tem na Avenida São Carlos? Alguém já passou lá ou não? Perto da catedral lá, professor? Mais para cima, exato. Tem uma casa de esquina que, se eu não estou enganado, deve ser uma casa de... Era um casarão antigo que começaram a demolir. Olhava os tijolos, era cada blocão gigantesco. Hoje os nossos tijolos são tudo pequenininho, né? O pessoal usava um tijolão, né? Até pesado. Então o pessoal, essas casas mais antigas, elas utilizavam muito disso, né? Essa questão, porque esse tijolo, ele absorve bastante energia durante a tarde, mas mantém o interior fresco. E posteriormente à noite ele vai jogando parte dessa energia para dentro da casa. Então, às vezes, você conseguia diminuir essa amplitude térmica que tinha lá fora, ok? E a mesma coisa aqui a questão do sombreamento. Então, resumindo, cada cultura tentou fazer da sua forma, né? Porque não tinha energia elétrica, ou a energia disponível não dava para se aproveitar da forma que nós utilizamos hoje. A partir do século XX, aliás, década de 20, começou um estilo, né? Principalmente nos Estados Unidos, que foi um modelo, vamos dizer, de evolução, né? O que era esse modelo? Arranha-céus, bastante espelho, bastante visual, né? E a gente teve os primeiros motores elétricos, né? O desenvolvimento, então a gente podia produzir energia elétrica no lugar e essa energia ser levada para outro lugar. E também teve o início do desenvolvimento dos sistemas de climatização por compressão a vapor, desculpa. Então, esse estilo internacional, às vezes até adaptado até para certas condições interessantes, dependendo do local, né, foi extrapolado para o resto do mundo. Tipo São Paulo, São Carlos, Cuiabá, né, Goiânia. E o que vocês acham ruim desse estilo internacional? Tirando a estética, que é uma beleza. Ah, professor, eu acredito que o estilo internacional foi feito para o clima de lá, né? Então, Às vezes sim também, né? Que às vezes, dependendo do inverno, essa área envidraçada de vidro era interessante para promover o aquecimento interno. Nem sempre, mas normalmente isso.
E você chega num lugar que é quente, que nem o Brasil, onde a taxa de radiação é quase o dobro, o triplo desses lugares. O que que acontece? Isso daí viram verdadeiros forninhos, tá bom? E nessa brincadeira, põe ar-condicionado. Então você tem aqui o aeroporto de Santos Dumont, você tem esse outro aqui, eu não vou lembrar de cabeça, mas eu acho que é um shopping em Amazonas, né? Em Manaus, que é quente. Esse aeroporto aí, quando o sistema de ar-condicionado falhou, no Rio de Janeiro, isso daí virou um verdadeiro efeito estufa, né? As temperaturas estavam insuportáveis dentro do ambiente, tá bom? E nisso, né, para manter a climatização desse ambiente, você está gastando energia elétrica para o ar-condicionado funcionar, ou qualquer sistema. Uma foto ali do Santos Dumont, né? Um erro similar a esse aqui foram feitos nas cabines de ônibus aqui em São Carlos. Não sei se vocês lembram dessa notícia aí ou não. Fazia um negócio meio que um espelho, né? E ele não refletia toda a luz solar, ou seja, passava ainda pelo sistema, né? E ele fazia tipo uma lente para focar mais ainda os raios que chegavam, né? Então, foi um dos erros, né? Erros. Foi uma decisão errônea. Então, o que começou, né? Precisou climatizar esses ambientes. E normalmente a carga térmica que a gente chama, né? O sistema que a gente precisa, não era mais preocupado. Tinha energia a dar a rodo, tá bom? Estava descobrindo petróleo, hidrelétrica, fazendo um monte de hidrelétrica, e vai e vem, até acontecer a crise do petróleo, né? Uma crise energética que a gente teve na década de 70. Então daí o pessoal falou, pá, energia não é assim não, né? A gente tem essa dificuldade, ok? Então, a gente, depois da década de 70, a gente fica com duas perspectivas: produzir mais energia ou melhorar o uso da energia, tá bom? Possivelmente a gente vai ter que caminhar nesses dois patamares. Mas a ideia é o seguinte, né? Será que eu não consigo fazer o mesmo serviço utilizando uma quantidade menor de energia elétrica, né? A ideia fica em cima disso. E produzir energia hoje, pelo menos até o momento, o sistema mais fácil para produzir energia, pelo menos de instalação inicial, é termoelétrica, queima carvão, queima petróleo, que está jogando gases danosos para a atmosfera. Temos já novas tecnologias mais sustentáveis, vamos chamar sustentáveis ou abrir aspas, porque tudo polui, tá bom? Temos, só que são caras para implementar. Ou podemos pular para usinas nucleares, e aí? Como que fica? Tá bom? Então é um caminho que tem que seguir esses dois. Além de se produzir energia, se a gente pegar aqui no Brasil, né, esse aqui é um gráfico até 2013, né, do consumo de energia elétrica, né, em gigawatts hora, a gente percebe que está uma tendência de subir. E isso é ainda maior na questão de países em desenvolvimento, que nem Brasil, Índia, China, né? Que o pessoal quer manter os níveis de condições de vida igual se vê muitas vezes em outros países do mundo, né? Então isso daí é uma coisa que o Aguinaldo tá por aí? Opa, Tranquilo. Aguinaldo, você sabe, já fez projeto elétrico? Já sim. Projeto elétrico, como que é? De edifício, alguma coisa? Ah, essa parte de edifício de industrial ainda não. Não. Eu fiz só o residencial mesmo. O residencial. O que acontece, né? Vocês têm que, na hora que você vai fazer um projeto elétrico, vocês têm que dimensionar a bitola do cabo de energia que chega na sua casa. Porque, né, se você especificar muito pequeno, vai ter uma resistência maior para a corrente passar e vai produzir um aquecimento, né? Isso pode dar um curto ou derretimento no circuito. Para se controlar isso, daí a gente tem os disjuntores. Bem, nos Estados Unidos, para o pessoal só usar energia elétrica, os cabos de energia deles acabam sendo bem maiores que dos brasileiros, né? E até dos europeus. Eu acho que o consumo do americano é 5 vezes maior por residência do que o europeu.
E a gente está bem abaixo ainda desse pessoal. Imagina que se a gente quiser manter o mesmo nível de consumo. Né? E isso daí entra uma briga, né? E o pessoal fala, não, mas tem que ser sustentável. Mas, pô, eu quero ter o direito também de ter as possibilidades que a tecnologia nos traz. Porque só vocês e eu tenho que fazer isso daí. É uma briga enorme, né? Que o pessoal não chega no consenso. Quem que vai pagar essa conta? Quem já conseguiu tá ali. Mas e a gente que também quer esse desenvolvimento? Tá bom? Então, uma das saídas é tentar fazer eficiência energética. Lá nos Estados Unidos, o pessoal está indo nesse caminho, mas muitos equipamentos não têm eficiência. Tá bom? E o que seria eficiência? Gasta muita energia para produzir uma quantidade de trabalho que às vezes dava para produzir com um equipamento melhor. E por que edifícios, né? Eu vou falar no caso do Brasil, mas no mundo já está passando, né? Esse gráfico aqui acho que era de 2014 ou algo do gênero, 2002, tá bom? Mas em 2015 já está subindo. Mais de 50% do consumo de energia elétrica, né, no Brasil está em edifícios, que pode ser residencial, comercial e público, e cada um tem sua particularidade no uso dessa energia. É muita coisa, né? Então, tratar de eficiência energética, o desempenho em edificações é uma parcela enorme. Né? Não vou tratar aquela coisinha pequenininha, vou tratar os que estão maior. A indústria representa ali o outro restante ali que também tem uma parte. Então, se eu puder conseguir economizar, né, é um baita de economia, né? Você não precisa produzir mais termoelétricas para atuar, aquela energia excedente você não acabou usando, ela pode ser usada para uma outra residência, para outro edifício. E entra daí aqui uma grande sacada, né? Então, as construções, os edifícios têm seu gasto. Então, um edifício mais ou menos comercial de 50 anos, que é o prazo mais ou menos do edifício ter essa duração, né? Então, eu tenho uma parte de energia gasta durante a idealização, que é a fase de projeto, né? Essa parte aqui. A construção ali, aproximadamente 14% de toda a energia utilizada, assim, é uma parcela grande, porque é rápido a construção, né? Mas depois, durante o uso e operação do edifício, fica 80%. O que seria esse uso e operação? O ar-condicionado, a lâmpada, né? O chuveiro elétrico, a bomba que joga água para a caixa d'água, né? E aí a gente vai indo, o elevador. Então, às vezes, atacar isso daqui é o melhor possível, né? Embora onde der para ser atacado tenha economia, seja interessante. E aqui, né, uma visualização mais ou menos daqueles 50%, mais ou menos aqui, quanto que cada um contribui. As residências, 23%, os comércios, 15%, os edifícios públicos, 8%. Então, daí depende, né? Tem gente que gosta mais de atracar o comercial, mas o comercial e o público têm uma similaridade. O residencial tem outra característica, né? Acho que o pessoal estava com um grupo de eficiência energética aqui dentro da UFSCar. O professor que estava coordenando isso daí, ele queria ver mais ou menos qual era o gasto energético por tipo de laboratório. É um pouco difícil, mas você tem mais ou menos, conforme tipologia, você tem uma noção dos gastos. Por exemplo, residencial. Deixa eu ver se está mais para frente aqui. Ele modifica também muito relacionado à questão de onde você vai estar o seu residencial. Se você vai estar no sul do Brasil, você não tem tanto necessidade de resfriamento, mas de aquecimento, tá bom? Chuveiro elétrico, então, nem se fala, né? Mas no Brasil, de uma forma geral, né, nesse dado da Eletrobras aqui, 24% da energia gasta para aquecimento da água, normalmente o chuveiro, sendo que a região sudeste onde a gente está aqui é 26%. Então, por exemplo, medidas de eficiência energética em residência, a melhor coisa a ser feita não é nem por painel fotovoltaico, é por coletor solar. Aquecer a água que você vai usar no chuveiro, sai muito mais barato, em conta, tá bom? E você já traz uma economia ali, é uma forma, né? A parte de refrigeração, no Brasil, 27%, né,
daí cada região tem a sua característica, sendo que a Nordeste é uma que tem um consumo maior. A iluminação, né, depende muito, por exemplo, as regiões aqui no Sudeste, né, devido a essa mudança aí do dia e da noite, então tem essa variação, né, ou pelo menos o padrão de uso. Mesma coisa que o esquema do ar-condicionado, então você pega a região norte, é a região onde tem mais consumo de ar-condicionado, proporcional, e depois tem os outros equipamentos aqui que modificam conforme essa característica. Então, residência, conforme onde ela está alocado, tá, tem as suas características. Mesma coisa, edifícios comerciais e públicos, tá bom? Ok? Então, aqui, né, a gente tende a dividir iluminação, ar-condicionado e demais cargas, né? Demais cargas ali é computador, até o uso do elevador, se tiver, tá bom? Então, o ar-condicionado normalmente consome 47%, né, em edifícios públicos. Se a gente, aqui é uma média, tá bom? Se a gente pega lá o departamento da engenharia mecânica e da elétrica, 161, ele tem consumo de elevador porque nem usa, né? Então, tem essas características. Já para comerciais, né, o uso do ar-condicionado é 48%. Por isso que eu pego muito essa questão do sistema de climatização. Ok? E aí, pessoal, cansado? Posso continuar ainda? Acho que ainda dá para mais um pouquinho, professor. Tranquilo. Eu não vou demorar muito, não. Tá, um pouquinho dá ainda. Sim, sabe? Tem que começar. Tranquilo. Só vou pegar aqui e falar, motivar ou dar ideias para vocês. Então, pessoal, a ideia é fazer eu vejo que onde nós engenheiros mecânicos conseguimos atuar mais é nessa questão do ar-condicionado, tá bom? E foi muitos projetos que eu comecei a fazer e a gente notou isso daí. Então, o legal, será que dá para a gente, climatização ali, a eficiência energética? Dá. Inicialmente, a gente imaginar melhorar equipamento. Opa, os gatinhos estão gritando aqui no fundo. Mas não é só o ar-condicionado, o edifício tem uma grande característica em cima dessa carga térmica, tá bom? Então, né, a ideia é fazer um uso mais racional da energia, melhorar as eficiências energéticas dos equipamentos e dispor de melhores projetos, né? Eu falo que é um tripé, não adianta nada você ter equipamentos top, um baita de um projeto, mas o usuário deixar a desejar. Da mesma forma, não adianta ter um usuário perfeito, um ótimo negócio, mas você coloca um equipamento que não chega junto. Então eu falo que é um tripé, né? Se diminuir o consumo energético. E outra, diminuir o consumo energético não é fazer racionamento, viu? Então aqui, né, a ideia é que você não vai ficar construindo para depois ver se deu certo ou não. Então a ideia é sempre trabalhar naquela fase de concepção do projeto, que eu acho que é o mais interessante, onde você consegue trazer mais benefícios. Às vezes você conseguiria reduzir a energia do edifício em mais de 50%, tá bom? É sentar uma equipe, começar a debater e a partir disso testar as melhores condições, porque nem sempre você vai conseguir modificar a estrutura ou uma coisa, porque você tem parte do projeto que você tem que seguir, que é a configuração do terreno, mas isso daí vai uma discussão de equipe, tá bom? E para ajudar nessa tomada de decisão, né, a gente entra sempre com programas de simulação. Eles vão dar os valores exatos? Tem gente que fala que dá. Nunca vi isso daí, não. Se deu certo, fizeram uma conchambração de... Como se fala? Pega o resultado, divide por uma questão lá e bate o resultado, mas não é o que você está vendo na prática. Né? Então, aqui ó, a história um pouquinho. Então, devido à questão lá da década de 60 e 70, né? O pessoal começou a imaginar, existiam muitos cálculos, né, tabelas, essas coisas que ajudavam os projetistas. Mas percebeu-se na necessidade de usar os recursos computacionais, né? Estava ali em voga, estava facilitando, era muito mais fácil fazer esses dados aí no computador, depois você olhava o resultado e começava a fazer uma análise.
Existem vários programas para fazer esse tipo de coisa, né? Essa simulação para edifícios. E um deles é o Energy Plus, que surgiu a partir de 2 outros softwares, se eu não me engano, o DOE e o Blaster, né? E desenvolvido financiado, né, pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos. Até hoje eles vêm elaborando, melhorando. Inicialmente esses programas foram escritos em Fortran. Hoje, não sei se a linguagem é C ou Python, que eles vêm adaptando a linguagem, né, para melhorar isso daí. Só que era um programa, até a década de 90, tinha costume de usar o formatão sem ter tanta interface, né? O próprio Windows veio com essa sugestão de janelas. Então, o que aconteceu, né? Algumas possibilidades foram abertas, né? Principalmente para o software aqui, SketchUp, igual o OpenStudio, o Legacy OpenStudio, Euclid, para tentar usar ainda o Energy Plus de forma gratuita. Só que existiram também outras interfaces que tentaram permitir isso daí, só que você paga esse custo extra. Por exemplo, o Design Builder, né, é um dos melhores softwares para auxiliar o programador. O cara não precisa tanta coisa, ele tem um banco de dados, tem um monte de coisa ali que facilita e tem uma boa interface. Só que, infelizmente, ela paga, né? Então, tem essas questões. Então, aqui, uma visualização um pouquinho, né, do que eu falei para vocês. Aqui já está até melhor, né, que a programação da Energy Plus era feita num bloco de notas. Aqui ele tem uma interface, que é o IDF Editor, né, que ele facilita a visualização, né. Preciso chamar tal programa. Então, você vai lá em um desses objetos aqui e vai definindo ele. Então isso aí já facilita, mas a gente vai entrar isso aí um pouquinho mais adiante, tá bom? Esse aqui é o software CPCAD, muito utilizado pelo pessoal de estruturas, tá bom? Mas eles também têm uma pegada aí para dimensionamento do sistema de climatização, só que é um software pago também. Como posso falar, um software ibério, vamos chamar assim, porque tem várias vertentes deles na Espanha, Portugal, Angola, Cabo Frio, alguns países aqui da América Latina, sendo o Brasil um deles, tá bom? É um software interessante, às vezes, ali para quem trabalha nessa questão, e ele já faz essa interface que o pessoal começa a fala do BIM, né? Que todo o projeto está interligado. Isso é muito interessante. Ok? Esse aqui é o Design Builder, tá bom? Ele tem uma interface muito melhor aqui, tá? Que é o software pago, ele tem uma biblioteca extensa, ajuda muito o programador. Quem já sabe programar, já sabe fazer tudo no Energy Plus, trabalha no escritório, alguma coisa, meu conselho, vai para o Design Builder, tá bom? Só que o Design Builder, né, é aquela coisa, o cara tem que saber fazer, que senão brincar de preencher bloquinho e ver o que dá, nem sempre sabe o que está ocorrendo. E daí é que a interface que o SketchUp tem com alguns softwares que foram desenvolvendo, né, ao longo do tempo. Então tem a questão do OpenStudio, tá bom? É uma pegada para poder fazer um software muito similar ao Design Builder, tá bom? Mas mesmo assim tem lá suas limitações, mas hoje em dia cada vez mais ele está melhorando, mas também tem que tomar esse cuidado só de preencher bloquinho, tá bom? Esse aqui é o que a gente vai utilizar ao longo do curso, que é o uso do SketchUp, mais uma barra de plugin que vai facilitar a gente fazer a construção, né? Fazer os desenhos, depois falar qual que é o tipo de material em cada fachada ou em cada parede, ok? E aqui mais ou menos aqui uma visualização completa que a gente vai usar. Eu vou depois aqui montar um tutorial eu vou instalar tudo de novo na minha máquina. Eu vou deixar os programinhas lá, eu vou falando, pessoal, instala, né? Cada um. Mas o que eu estou tentando usar, vou utilizar ultimamente? Eu parei no Energy Plus na versão 8.7. Nesse curso aqui eu vou tentar migrar para a versão 9.2. Conversei com o professor, ele falou que esse software já está estável com o plugin, né? Porque o grande mal, às vezes você já usa a versão mais atual, mas tá cheio de bug ou coisas que não te auxilia. E a questão de ainda ficar no 9.2 é a questão do SketchUp com o plugin Euclides, né?
Ele está nessa versão 0. Nossa, agora não sei se é essa ou essa, mas depois eu falo. Que ele vai ajudar na nossa interface, tá bom? E depois eu uso um visualizador de dados, que é o DView, mas existe muito outros visualizadores, mas a gente vai com calma aí. Então a ideia, né, que eu comento bastante, que eu acho legal desse curso, que a gente vai aprender como colocar os dados, né? Porque se você pôr lixo na entrada, você vai ter lixo na saída, né? E fica aquela coisa, né? Será que o programador vai entender o que a máquina quer realmente, né? Ele vai entender se comunicar com a máquina? Às vezes tem programas que têm uma facilidade enorme para se conversar com a máquina, mas o grande perigo está nesse lixo de entrada. Se você não souber, né, você faz besteira. A ideia, no geral, né, do nosso curso, a gente vai aprender a trabalhar com algumas vertentes. Isso daqui eu usava muito no mini curso, onde só ensinava a mexer com Energy Plus. A gente vai ver como usar a ventilação natural, avaliação do conforto adaptativo, né, modelagem de sistemas bem simplificados, climatização artificial, avaliação da luz natural, uso do solo, ou colocar, uso do solo, ou colocar, vamos dizer, abrir e fechar a janela, né? A gente pode ver isso aqui. E aqui trazendo um pouquinho da ideia, né? Caso algum aluno tenha interesse, né? Igual tem o Aguinaldo aí, se vocês quiserem fazer o TCC em cima disso, que eu acho interessante. Esse aqui foi o primeiro TCC que eu orientei, que era uma aluna lá de Uberaba, tá bom? Do UFTM, em que aconteceu? Esse bloco E aqui era um bloco de uma biblioteca. Só que norte e sul, onde vem maior radiação do sol? No teto. Mas você evita fazer edifícios nessa orientação. Evita, nem sempre tem como. Então, de manhã batia todo o sol da manhã e à tarde, do outro lado, acontecia a mesma coisa. Embora existisse ar-condicionado aqui, esses ar-condicionados, será que atendia as especificações técnicas, né, que se pede em norma, né? Então, a ideia da Letícia, né, foi avaliar essa carga térmica do edifício, sem essa renovação de ar, e posteriormente, após propor um monte de melhorias, ela estava atendendo tudo que era regulamento e mesmo assim conseguiu diminuir a potência do edifício, né? Então, esse aqui foi o primeiro trabalho. Posteriormente aqui, né, foi um trabalho do Guidetti para avaliar a questão de um restaurante universitário, né, que tinha lá no ICTE também. Se você olhar também, ó, a direção aqui é norte, o norte está para cá, então batia sol durante o período do almoço. E usar ar-condicionado, será que sempre é a melhor opção? Será que fazer ventilação, algum outro mecanismo, que é ventilação com resfriamento evaporativo, eu vou dar o nome aqui de ecobrisa, não seria melhor? Então foi a ideia que o Guidetti fez de comparar um sistema de ar-condicionado com um sistema de ecobrisa. E aqui estaria o custo ao longo do ano de um sistema ao outro, um custo financeiro. Né? Você já percebe que depois de mais ou menos 10 anos depois da instalação do equipamento, isso aqui foi em 2015. O gasto, então 2015, se tivesse instalado os dois, o evaporativo teria gastado no total 155 mil, o valor da época, enquanto que o ar-condicionado 415 mil. Então vocês veem aí que se manter o conforto dentro do ambiente, vocês ainda economizaria quase 300 mil nesse projeto em custo de energia elétrica. Tá bom? Aqui depois foram os primeiros trabalhos que a gente começou a desenvolver utilizando o Energy Plus, né? Porque todos esses cálculos antes eram feitos na mão. Né? Então depois aqui a gente começou a ver essa questão, e outra, a gente só olhava um período específico. Nesse caso aqui, depois com o uso do software, do Energy Plus, você não analisa só num dia específico, você consegue analisar todo o ano, né? E você pode até extrapolar o edifício para uma outra região para fazer essa avaliação. Então a gente fez aqui a modelagem do mesmo restaurante, certo? Colocou aqui as coisas ao lado, a gente até colocou essa figura embaixo aqui para dar uma dimensão do equipamento. E aqui a gente fez algumas modificações, por exemplo, se eu colocar Breeze é um equipamento para fazer sombreamento, qual a redução do gasto energético? Se eu colocar com ecobrisa ou sem ecobrisa, né? O resfriamento evaporativo.
Então, auxiliou bastante, né, para a gente ver essa questão de consumo de energia, né? Então, o software Energy Plus permite muito a gente fazer essa avaliação. Então, enquanto um está gastando em torno de mais ou menos 11 mil quilowatts ao ano, o outro está em 412 quilowatts. Só jogar o preço da energia que vocês vão ver a diferença. Depois um TCC aqui também que eu fiz com o Raimundo, é verificar essa questão da radiação solar. Esse aqui a gente pula, não precisa. Esse aqui foi um trabalho, um relatório que a gente fez do edifício lá, do 161, do departamento, né? Para verificar, que daí tem um regulamento que como que eu posso avaliar se um edifício tem eficiência, aqueles selos do INMET. Então, o que nós fizemos foi isso daí, sugerir sugestões de melhoria do projeto, já que o departamento de engenharia mecânica estava, o mesmo edifício estava sendo duplicado, né, para pegar outro edifício. Então, os nossos trabalhos têm bastante disso. Então, se a gente pegar lá o Teatro Florestan Fernandes, né, o aluno Lucas, ele fez um dimensionamento para fazer um retrofit do equipamento. O que seria esse retrofit? Né? Trocar o equipamento, já não tem a mesma eficiência, utiliza um fluido que não está adequado, para ver o payback, tá bom? Tanto que eles trocaram até o sistema, né, de climatização lá do Florestan, não sei se vocês estão sabendo. Aqui depois também, continuando trabalhos que eu fazia lá com o pessoal da UFTM, para verificar a questão de conforto térmico, né? Querendo ou não, não tem conforto nenhum. Eu dava aula lá e era muito, 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 muito quente. Era exaustivo da aula. Tanto que minha esposa ainda continua dando aula lá. Eu já falei, amor, qualquer dia fazer um teste aí da NR para mostrar que vocês estão em um ambiente insalubre, né? Mas eu quis mostrar isso por simulação. Então a gente fez a modelagem de todas as salas de aula, e verificou como que a ventilação natural se comporta. Ventilação natural é a ação do vento. Aqui é um exercício do AT7. Quem que está falando do AT7 e AT5? Eu que tinha comentado, professor. Ô Igor, quer continuar da T5? Ó, quem sabe. Ah, quem sabe. Isso aqui é meu trabalho de graduação. Gostei tanto de engenharia que eu comecei a fazer engenharia civil noturna. Tô morrendo. Não aguento assistir aula. Fico imaginando vocês aí. Deve estar no celular, vendo. É um segredo, né? Pega as aulas depois, agora que tá esse tempo. Tem que parar a gravação, senão eu vou ficar falando coisa aí, vai dar zica. E põe para escutar no YouTube 2 vezes, 3 vezes a velocidade. Uma aula que é de 1 hora, você faz em 20 minutos. Ok? Mas o que aconteceu nesse trabalho aqui que eu estou fazendo de graduação? Eu peguei o AT7, que eu achei muito interessante. Na verdade, era um outro aluno, só que o cara ficou 2 anos e meio para fazer, não fez nada. Eu falei, deixa eu continuar esse projeto. A ideia foi fazer a modelagem do AT7 antes e depois das modificações feitas, né? Vocês sabem quais foram as modificações ou não, Igor? Não, professor, não sei. Não. Se você... Não sei se você lembra antes das aulas ou depois. Primeiro foi a cor, né? Será que a cor foi adequada? O segundo, os vidros que tem uns elementos vazados, o pessoal chama de cobogós, certo? Eles eram totalmente abertos, né? Parecia a música do Raul Seixas que falava do vento. Batia vento lá, levantava tudo. Se dava chuva, aquela água entrava nos corredores, né? E o pessoal fechou parte desses elementos vazados com vidro. Vocês viram isso daí ou não? Isso aí sim, professor. Essa parte dos vídeos E eu aí, o que cheguei você a... achou do edifício? Esquentou? Ficou a mesma coisa? Não sei dizer. Eu não sei dizer, eu não prestei tanta atenção assim, mas eu sei que o AT7 em si era mais confortável, assim, dos ATs no geral. Sim, sim. E a ideia do AT7 é a duplicação geral, né? Se for construir outro AT, já construíram. Ele era a ideia inicial. Só que foi feito esse projeto sem ser feito um estudo, nada. Vamos mudar por causa disso, né? Esse é o grande mal, né? O pessoal vai adotar considerações e não faz um. Então a ideia foi pegar e fazer a modelagem do edifício, colocar as mesmas cargas térmicas, né? O fonte de calor internamente, e avaliar essa questão do conforto. Perfeito?
Aqui eu tenho as duas condições. Para salas do térreo não deu complicação, viu, Igor? As salas do térreo ainda mantêm-se altamente confortáveis. Mas as salas que estão no pavimento do meio, não foram legal as modificações feitas, viu? Então, se for ter aula lá, é melhor ter no térreo ou no último andar. No andar. Aqui agora eu não lembro qual que é a sequência de salas, mas você percebe que muitas salas que estavam com quase 80% de tempo em conforto caíram para menos de 62. Sacanagem, né? Ou seja, antigamente você tinha quase 80% do tempo em conforto dentro desses ambientes. Atualmente você caiu quase 20% do tempo de conforto. O que o pessoal fez? Pôs ventilador para ajudar nisso daí. Será que o ventilador vai ajudar? Possivelmente. Só que é um gasto energético desnecessário muitas vezes, né? Às vezes nem precisava. Às vezes até mudança de cor, alguma coisa, não seria melhor, né? Então, foi as considerações. Aqui também um trabalho de um outro aluno comparando esse resfriamento evaporativo, que a gente está dando sequência para tem outros 2 alunos de TCC, porque eu fico falando, ar-condicionado é bom, é rápido, mas nem sempre é o melhor, do ponto de vista energético. Às vezes eu posso usar ventiladores, né, para insuflar o ar ou jogar o ar para fora, ou eu posso usar aqueles resfriadores evaporativos. Não sei se vocês conhecem. Guilherme, Ana, André, vocês conhecem esse sistema aí ou não? Resfriamento evaporativo? É o ventilador que vai soltando água, não é? Exato. Vocês têm uma talha aí nas suas casas, naquelas filtro de barro? Aham. Tem, né? Felizmente, talvez você pode pegar um termômetro aí infravermelho, alguma coisa. A água ela tem uma característica legal, né? A água com o ar. Quem estiver fazendo aí sistemas frigoríficos comigo vai entender melhor. O ar é uma mistura de gases e um desses gases é a água. E ele tende, a água, esse vapor d'água, ele tende a chegar num equilíbrio termodinâmico, né? Que seria o seguinte: a quantidade de vapor que é evaporado tem que ser a mesma quantidade de vapor que é condensado. Enquanto que essa relação não se mantém, ela vai tender para um lado ou para o outro. Por exemplo, se o ar está muito úmido, caiu a temperatura, o ar atmosférico não consegue segurar aquele vapor d'água. O que acontece? Chove. Perfeito? Choveu. Muda a temperatura, um monte de coisa, só que depois o ar está levemente seco. Então ele vai querer puxar vapor d'água novamente para sua composição. A água, para sair do estado líquido para ir no estado gasoso, ela precisa de energia. De onde ela pega essa energia? Da própria água que elas estão ali junto, né? Uma molécula ela rouba das moléculas que estão mais embaixo e rouba também do ar atmosférico. Então a gente consegue diminuir a temperatura do ar, né? Isso é bem mais perceptível. Por exemplo, você vai lavar um quintal, alguma coisa, você joga aquela água no chão assim, esparrama bem. Se o dia está muito quente e seco, você vai sentir que aquela região ela fica mais agradável, né? Por causa que a temperatura caiu. Então esse resfriamento evaporativo dá para ser utilizado para fazer o resfriamento do ambiente. Vocês vão perceber muito disso, né? Que na região o pessoal já está entrando mais. Eu olho frequentemente, né? Por ser uma tecnologia que eu, assim, sou defensor dela, acabo olhando. Então, o pessoal está usando em igreja, academia, principalmente, perfeito? Em determinados supermercados, o Jaú ali da avenida, o Jaú, perto o Jaú, próximo da rodoviária, o sistema de hortifruti granjeiro deles ali no fundão lá, né? Não sei se vocês já entraram, vocês percebem que o ambiente é bem geladinho, gostoso, e utiliza esse resfriamento evaporativo, né? Ele ventila o ar, então o que ele faz? Ele já fica trocando aquele ar que está lá dentro. Então, se tiver alguma coisa produzindo vapor, um particulado, alguma coisa que pode ser nocivo, ele vai diluindo isso daí.
Então a ideia, né, desse trabalho aqui foi verificar na cidade do João Venturi, né, em Monte Santos de Minas. Que outro trabalho também que a gente está desenvolvendo, questão de absortância, né, a gente vai comentar mais disso daí, que as cores, né, se a cor tendendo para o mais escuro, a gente absorve muito mais radiação do sol. Então não é interessante muitas vezes a superfície ser colorida ou ter um revestimento na cor escura. Então uma das características que a gente analisa é essa absortância, né? Então aqui várias cores, né? Alguns métodos aqui a gente utilizou, mas usa mais esse amarelinho, que seria a absortância. Se chegou a radiação do sol, né? Cores mais escuras, igual aqui o preto, tende a absorver quase 100% da radiação do sol, enquanto que cores tendendo para o branco tende a absorver menos, né? Então tem bastante coisa aqui que a gente vai desenvolvendo, né? Relacionado a isso, e quase todos eles no final a gente acabou usando o Energy Plus ou alguma ideia referente a isso daí. Isso daqui, ó, foi o trabalho que eu fiz de pós-doc para avaliar a questão da influência de um edifício na possibilidade de diminuir a taxa de radiação solar. Porque o que acontece? Você põe um edifício ali, principalmente nas casas que estão ao sul, você começa a reduzir a quantidade de sol, né, que está indo para aquela residência, alguma coisa. Imagine você pôs um painel fotovoltaico, como que eu posso falar? Um coletor solar. Você está perdendo eficiência. Quem paga a conta? No final está sendo, infelizmente, ainda o proprietário do edifício estava ali do lado. Então a gente queria ver, né, esse impacto. E a partir disso aí a gente traçou correlações para várias cidades no Brasil, né, para avaliar esse impacto. Mas é um trabalho ainda que está em desenvolvimento, tá bom? Então tem muita coisa que a gente usa, eu não vou me prolongar, porque vocês estão cansados. Isso aqui o Guilherme Camargo estava fazendo um dispositivo para fazer sensoriamento de temperatura e umidade relativa. Esses equipamentos aqui são muito caros, por que não usar com Arduino, né? Mesma coisa para medir fluxo de energia solar, fluxo de energia que está passando pela parede. Vocês já imaginaram como medir isso daí? Fluxo de energia, o fluxímetro. Ninguém está respondendo, né? Nem ideia, professor. Nem ideia. Não. Você já viu falar uma tal de placa de Peltier? Já viu falar placa Peltier ou não? Não, senhor. Não, vocês têm bebedor que não é com sistema de compressão a vapor? Bebedor sem ser barulhento? E professor, aqui é da água da rua mesmo. Água da rua? Água da rua mesmo. Mas tem aqueles bonitinhos que tem, ou até... É isso aqui, ó. Os fluxímetros. Isso aqui é bonitinho, né? As empresas já fazem tudo bonitinho, então você está comprando também não só o equipamento, mas toda a tecnologia que traz. Essas plaquinhas aqui, ó. Ela é quase parecido com o Thermopar. Como assim, professor? Ela tem um sistema aqui, onde eu tenho vários, como eu posso falar, metais de diferentes composições. A ideia do Thermopar, né? A ideia é o seguinte: quando eu dou uma temperatura aqui, ele vai produzir uma corrente desse lado. E se eu fizer o inverso? Eu insiro um diferencial de potencial aqui, né? E faço uma corrente passar aqui, o que vai acontecer? Eu faço isso daqui transformar como um sistema de refrigeração. De um lado ele vai roubar energia e do outro ele vai expelir. Tá bom? É o que o pessoal usa na prática nos bebedouros, coisas do gênero. Só que vai. Eu percebi que dá para ser feito. Eu posso medir o fluxo aqui, tá bom? Depois você tem que fazer com equipamento para calibrar ele. Eu meço o sinal de saída. Se eu fizer tudo bonitinho, o que eu posso fazer? Eu tenho um medidor de fluxo, tá bom? Esses medidores de fluxo,
Um equipamento desse custa $2.000, mais ou menos. Chega no Brasil, 2 vezes 5, você vai pagar mais ou menos 15 mil, 20 mil, as taxas de importações e outras coisas. Sabe quanto paguei disso aqui? Acho que menos de R$30. Então, o que acontece? A gente acaba trazendo tecnologia de fora, sendo que dá para fazer coisas muito similares, sem tanta necessidade. Precisamos, claro. Mas será que você precisa de uma Ferrari, uma coisa que o Ninho faz a mesma coisa? É esse processo aí, desse projeto aí que a gente estava desenvolvendo. Então, tem bastante coisa que a gente vai fazendo, né? A questão aqui de... Depois tem uma parte também, não nesse curso, mas eu faço em outras disciplinas, para fazer simulação do fluxo de calor, né, em paredes e em outros elementos. Isso aqui é questão de vários tipos de equipamentos de climatização. Tá bom? Pessoal, para a gente não dar delonga, né, vamos ficar só essa aula. Eu vou pedir depois que vocês possam assistir esses 2 videozinhos que eu deixei aí para vocês. E na semana que vem a gente já começa. Eu vou ver como que a gente pode fazer para não ficar tão que 4 horas direto é ruim. E eu percebo que muitas vezes vocês não conseguem estar se concentrando. Vocês podem dar uma sugestão? Como que a gente pode fazer as aulas? O que vocês acham melhor? Professor, o que alguns fazem é, tipo, dar essas 2 horas síncronas, igual o senhor já fez, e aí grava uma outra aula, né, de 1h30, e posta pra gente poder assistir qualquer outro dia. Entendi. Ou então dá algum exercício para fazer durante essa outra aula. O problema é, tipo, assistir 4 horas ficar já 4 horas direto, né? Isso então, que é o tranquilo. problema. Então, vou fazer o seguinte, então, ô Giovanni. Eu vou fazer a aula. Se vocês puderem qualquer coisa, vocês assistem ela antes. E a gente dá um intervalo ali antes. De vez de começar às 2, a gente pode começar um pouquinho mais adiante. Eu abro daí para tirar dúvidas. O que vocês acham? Por exemplo, eu deixo a aula gravada e faço atendimento, vamos dizer, das 2 às 4 ou das 3 às 4. O que vocês acham? Professor, eu acho que assim fica legal. Vamos tentar fazer isso aí, a gente vai vendo como que vai? Eu deixo a aula gravada, vou fazendo, depois qualquer coisa entra quem não entendeu alguma coisa pra gente tirar dúvida. O que vocês acham? Parece bom, professor. Vamos tentar dessa forma? Se eu perceber que tá sendo muito cansativo para mim, porque eu tenho que gravar a aula e depois atender, mas a gente vê isso aí. Ou tá difícil para vocês também, vocês avisam, a gente vai tentando ajustar. Pode ser? Beleza, Pode ser. Perfeito. Então, tranquilo. Pode ser, Aguinaldo? Aguinaldo tá aí ainda? Pode sim, professor. Tranquilo. Então, perfeito. Eu vou deixar as aulas gravadas e eu vou conversando. Tá bom, professor. Fala, Giovanni. Só uma coisa, você vai ter uma data, assim, um dia na semana para você sempre postar a aula ou vai ser em dia diferente? Eu sempre tento postar ela antes, tá bom? O que eu posso, eu vou tentar, como são aulas, algumas são aulas que eu já tenho, né? Já é rapidinho, não tem tanto erro, mas eu vou tentar postá-las antes para vocês assistirem no primeiro horário da aula. Né? Entendi. Mas qualquer coisa já deixo aberto. Vamos ver aí, até para entrar em ritmo. Né? Eu teria que gravar essa aula no início da semana, né? Para vocês poderem assistir. Vamos tentar fazer dessa forma. Vamos começar as aulas às 4. Eu chego aqui às 4 para fazer qualquer atendimento que tiver necessidade. Mas a aula tá lá. Vocês assistem as 2 primeiras horas ou vai assistindo e eu fico ali esperando vocês. Mas manda um e-mail daí para me avisar, que senão eu fico esperando ali, tem outras coisas para fazer, às vezes não aparece ninguém. Pode ser? Beleza. Tá bom. Então eu tento manter, eu gravo a aula antes, solto que nem sistemas frigoríficos, e vou fazer também trocadores, e depois eu fico no segundo período para poder atender alunos que tiverem dúvidas nessa parte inicial. E pode ocorrer também que vocês vão assistir a aula depois, traz depois da outra semana, não se preocupa não precisa estar no mesmo passo do professor. Só lembra da quarta-feira lá para evitar, manda o exercício, alguma coisa, conversa com um amigo, tá bom? Vamos fazer dessa forma? Vamos sim. Se vocês puderem avisar também, porque eu acho que tem 2 alunos, não sei,
E se vocês quiserem aí, ó, passem as mensagens entre vocês aí, cria um grupo no WhatsApp, alguma coisa para ir trocando informações. Beleza. Certo. Tá bom, gente, avisa. Aí o professor vai mandar as videoaulas por e-mail também. Eu vou deixar no AVA. Vai ter Não sei deixado se no AVA. tem, eu vou deixar tudo no AVA lá bonitinho, Tá acho que fica melhor daí pra gente se organizar. Certo. Tá bom, Ana? Tudo certo. Então, tranquilo, então. Bem, bom descanso aí pra vocês. Vamos aproveitar o resto do dia aí pra descansar, que hoje sextou. Valeu, também. Falou, pessoal. Bom final de semana. Final de semana aí. Tchau. Valeu. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Final de Até semana. mais, tchau. Oi, professor. Fala, Guinaldo, tudo Só bem? quero tirar uma dúvida bem rapidinho. Fala, doutor. Enquanto não sair o recurso, eu não vou